Atlético 1, Chapecoense 1. O jogo horrível, o time horrível, um elenco horrível, a diretoria horrível, o treinador não existe, porque não tem. E cara, roda aí essa porcaria. Fala galera, beleza? Fala Cap, estamos chegando para mais uma resenha no canal. Cara, eu tento, rapaziada, eu tento não dar chilique, eu tento não ficar louco da vida, eu tento de verdade analisar, entender o momento. Não tenho o que fazer aqui, eu não vou ficar mentindo pra você, entendeu? É só desse jeito, é só falando desse jeito pra poder minimamente explicar o que acontece com esse time. Vagabundos, vagabundagem, isso é vagabundagem. O que acontece com o Atlético, pra mim, é vagabundagem. Porque não é normal, não é comum os caras fazerem um time dessa forma. O que os caras fizeram com a montagem desse grupo? Aí eu tenho que ver e ouvir a entrevista coletiva do Possebon. Não, porque montamos um grande elenco, o melhor da Série B. Cara, aonde, cara pálida? Você não entende nada de bola para pensar esse tipo de coisa ou para falar esse tipo de coisa. É inadmissível vocês estarem com esse discurso, com um bando de jogadorzinho no elenco, um bando de cara ruim, que não tem nível para jogar Série B. Tobias Figueiredo, o que esse cara, de onde veio esse sujeito? Esse cara não é jogador de futebol. E não é desrespeito da minha parte falar isso não. Ele não existe. Ele é muito ruim. O Léo Pelé ter sido o maior investimento do Atlético para uma temporada diz muito sobre o atual elenco. O Beleze, se você for colocar no liquidificador esses três zagueiros, não dá um. E o Atlético montou tão mal o seu elenco que tem que improvisar um zagueiro que é ruim na zaga, na lateral. Então desculpa, gente. Eu tô quase aqui, mano, descabelando, perdendo voz, me irritando. Perdendo o tempo das férias para poder assistir esse catado, esse lixo em campo, esse chorume em campo. Mas não tem como, gente. Não tem como. A gente tem que fazer aqui minimamente uma análise e falar a verdade para quem tá aqui. A Chapecoense mereceu ganhar o jogo, velho. Olha só o que eu tô falando. A Chapecoense merecia ter saído da Liga Arena com os 3 pontos. Doa quem doer, a verdade é sair. Bom, eu vou falar um pouco mais sobre o jogo, tá? Quem tá aqui, dá um likezinho, se inscreve no canal, quase 40 mil inscritos aqui no canal, tá? E eu leio tudo que vocês mandam nos comentários. Por falar nisso, no comentário fixado tá lá o link da KTO, kto.bet.br. Vem pra KTO, a melhor casa de apostas do Brasil, com a Liga do Milhão, meu parceiro Denilson Show aí, grande Dedê. Então você pode concorrer a prêmios de até R$1 milhão. Mas ó, só se você tem 18 anos pra cima e se você chega pra se divertir, beleza galera? kto.bet.br é a melhor casa de apostas do Brasil. Tem 24 horas, sem burocracia, Pix na hora, sem dor de cabeça. Você pode fazer a sua fezinha no futebol, futebol internacional, outros esportes, cassino online. Tem muita coisa bacana, porque é só na kto.bet.br, com novidades chegando para vocês aí em breve. Vocês que acompanham o canal Fala Cap, já, novidades imperdíveis da KTO. Então, ó, aproveita, clica no link fixado aqui no conteúdo e já se cadastra, beleza? Vamos lá. Primeiro tempo. O Atlético não sofreu na primeira etapa. Fez um grande jogo? Não. Passou sufoco? Tampouco. O Atlético, se a fase fosse boa, aquela finalização do Patrick, que o Léo Vieira defende, aí a bola escorrega, ela vai por cima da linha, bate na trave e sai. Se a fase fosse boa, ela tinha batido na trave e entrado. Como a fase é péssima, bate na trave e sai, pipoca em cima do goleiro, vai no morrinho artilheiro que vai para fora, é um caos. O Atlético criou mais oportunidades, mas mesmo assim não conseguiu criar tantas oportunidades. Vocês entenderam o que eu quero dizer? A Chapecoense praticamente não criou, o Mikael praticamente não fez nada. Até estava assistindo a transmissão pela ESPN e eles não colocaram nenhum corte da Chapecoense no primeiro tempo. Nada, não teve nenhum melhor momento da Chapecoense no primeiro tempo, só deu Atlético. Só que esse só deu Atlético não foram grandes ações. Uma outra chegada, uma outra finalização e tal, do Filipinho, média, longa distância.
não foi nada absurdo. A grande chance que o Atlético teve foi a finalização que o Léo quase coloca para dentro do gol, a bola bate na trave e sai. Então assim, insumo do primeiro tempo aqui, ó, o resumo do primeiro tempo, 0-0, com o Atlético sem sofrer, podendo ter criado mais oportunidades, não criou e as poucas oportunidades que teve, não aproveitou. Aí vem o segundo tempo, que é onde começa a bater o desespero. A gente já começa a perceber um Atlético mais cansado, como tradicionalmente acontece, e eu venho alertando isso aqui no canal há meses, o Atlético cansa no segundo tempo. O Atlético parece que a perna começa a ficar mais pesada de nervosismo, porque a torcida começa a pegar no pé, e aí, ó, pouco menos de 12 mil torcedores estiveram na Liga Arena. Isso aí é um reflexo, pessoal. O torcedor não aguenta mais, entendeu? Por mais que tenha promoção de ingresso, aquilo, cara, o clima não é propício para você sair de casa no horário ruim durante a semana para ver esse time lixo em campo. Não é, gente. Então eu não vou jogar o torcedor aqui, toda hora colocando mais de 20, 30 mil torcedores no estádio. Chega uma hora, velho, que ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Segundo tempo, o Atlético cansa, o Atlético não consegue construir nada, a bola parada do Atlético é uma merda, desculpa aqui o termo, você tem criança aqui, mas desculpa, é uma merda, é só assim para poder falar. O Zapelli, deixa eu explicar para vocês uma coisa, vocês que são fãs do Zapelli, há quantos meses que eu falo isso aqui? Ô Zapelli, você é o pior tipo de argentino que eu conheço em relação à questão desportiva, porque o argentino ele tem sangue, o argentino ele demonstra raça, ele fede a gana, ele fede a vontade de ganhar. E você é o argentino mais sem sal que eu já vi em toda a minha vida. Você não corre, você não arma, você não chuta, você não cruza, você não dribla, você não compete, você não é bom na bola parada. Cara, você é bom em quê? E você acha que você é um baita de um craque. Você não joga nada, Zapelli. Eu sei que tá cheio de fã teu aqui, eu já não tenho mais saco pra você. O Zapelli é uma enganação. Esse cara é uma enganação. Esse cara não consegue jogar em casa, com apoio do torcedor, contra um time fraquíssimo como é a Chapecoense, entre outras equipes, ele não consegue se sobressair. Como é que a gente pode acreditar que esse cara é bom jogador? Esse cara é um comum da bola. É porque habla, é porque é jovem, não joga porcaria nenhuma. Esse cara não joga nada. O Zapelli não joga nada. Ele não tem qualidade, ele é muito ruim. Ruim e mole. Perde a bola aqui, ó, meu corcundão, sabe? Eu não tenho saco pro Zapelli. Pra mim esse cara já tinha espirrado do Atlético. Tinha ficado no banco, entendeu? Prefiro um cara que pelo menos corra, faça alguma coisa, que essa íngua. É uma íngua. Então, eu não aguento mais esse cara. Pegar a vez que elas são titular os Zapelli, você já sabe que vai jogar com um a menos. Porque é um sono danado. É uma preguiça pra jogar. O cara tem tanta vontade de jogar com a camisa do Atlético quanto eu agora, depois de um rodízio, comer um prato de salada. Uma piada esse cara, velho. Uma piada. Leva pra vocês aí. Quem acha que ele é bom, leva pra vocês. Fraco. Fraco. A Chapecoense voltou melhor para o segundo tempo. Fez um gol, inclusive, que está em posição irregular. Por isso aqui, o Atlético teve mais sorte do que juízo. E logo depois, sofre um pênalti com o Tevez. O Tevez sofre a penalidade que o Allan Kardec vai cobrar. Displicente, velho. Como é que pode um jogador de quase 40 anos nas costas, com a experiência que tem, telegrafar onde ele ia bater, gente? Pênalti ridículo, meia altura. Tudo bem, mérito do goleiro, mas como é que me cobra um negócio desse ridículo, cara? Um cara, sabe, não vou falar do potencial, porque é como se ele fosse um craque, não é, mas da experiência dele. Da experiência dele. Desculpa, velho, não tem condição. Sabe, flertar com a burrice, com a ruindade, entendeu? Aí perde o pênalti, aí depois já cai tudo por terra. A confiança que já é um lixo desse elenco patético, frouxo, bunda mole do Atlético, vai por água abaixo. Aí a Chapecoense começa a aproveitar suas oportunidades, começa a criar mais chances. Inclusive as chances mais claras do segundo tempo são da Chapecoense. Até que a Chapecoense faz o gol na falha do Mikael. E aí eu venho alertando aqui, eu acho o Mikael bom goleiro, mas também vou criticar quando tem que ser criticado. O Mikael, ele falhou no gol? Falhou. Falhou de novo? Falhou. Ele vem falhando? Vem falhando. Vem fazendo boas defesas, como fez, inclusive na cabeçada do Marcos Vitor, se eu não estou equivocado, o jogador da Chapecoense? Sim. Só que, velho, não vou passar pano pro Mikael. Falhou. Não pode. E ele vem aí de uma coleção de falhas nos últimos jogos. Mas a zaga do Atlético é a pior da Série B possível. Esses caras são muito ruins.
Toda hora chega a bola. Gente, toda hora chega a bola. Esse Tobias Figueiredo, essa piada. Aí você tem o Léo Pelé, aí você tem o Beleze, aí você tem um monte de outro jogador de zaga que você bater todo mundo no liquidificador não dá meio zagueiro. Então desculpa, gente, a proteção na primeira linha de zaga é um lixo. A da segunda também, quando joga o Falcão fraco, o Felipinho fraco, toma cartão com menos de 5 minutos de jogo, é um gênio. Parabéns, entendeu? Esse tipo de jogador nível Atlético que tem. Então não tem condição, entendeu? Falhou no gol de novo. Só que também não vamos aqui passar pano para o sistema defensivo do Atlético, que é um lixo, um chorume, é uma porcaria. Toda hora chega a bola e é natural que o goleiro 3, 4 defesas ele faça e aí depois ele tome um gol. Não pode tomar os gols que vem tomando o Mikael. Estou criticando o Mikael aqui, tem que acordar, tem que melhorar. Entendeu? Tem muita gente que pede uma chance aqui para o Santos e tal também, mas também não joga 2 anos o Santos, vai saber como é que ele volta, velho. Eu não sei, vai tão perdido, turma. Bom, beleza, aí o Atlético toma 1-0, né, na falha do Mikael, desliga do jogo, e aí o Atlético nos acréscimos literalmente tem uma chance aí mais, desculpa gente, é mais burrice do adversário, infantilidade do adversário do que mérito do Atlético. Porque o cara, o Tobias Figueiredo, que é fraco, nem chegaria na bola, correr, ele ser puxado e o cara não soltar, cara, pênalti bem marcado pelo VAR, o VAR analisou, o árbitro não marcou no campo de jogo, depois foi lá na cabine do VAR, analisou e foi muito pênalti mesmo, a bola já estava em movimento, pênalti que depois o Juliano chamou a responsa, cobrou de forma decente, coisa que o Allan Kardec não foi capaz de fazer, e o Atlético empata o jogo por 1-1. Em suma, turma, precisa de um treinador, tá? Tava até vendo a transição da ESPN, não, porque o treinador, o João Correia, fez estágio com o Mourinho, cara, pode fazer estágio com a minha mãe, com seja lá quem for, eu só quero um treinador decente, cara. Não é pedir muito, é um técnico, cara, um treinador de futebol. Chega de experimento, chega de cobaia, chega de estagiário, cara, eu não aguento mais. Eu não aguento mais tudo isso que tá acontecendo com o Atlético, cara. É estagiário, essa diretoria horrorosa, esses jogadores horríveis. Meu, não dá, cara, não dá, tá tudo errado, mano. Até o torcedor não aguenta mais, você viu, velho? Nem 12 mil na Liga Arena, ninguém aguenta mais, cara. E não é que o torcedor tá abandonando o clube, é que ninguém aguenta mais, cara. Ninguém aguenta mais esses caras, velho. Meu, é desesperador assistir jogos do Atlético, é desesperador, cara. A gente entra em parafuso e paranoia, porque a gente já sabe a coisa horrorosa que vai acontecer. Então assim, turma, o jogo horrível, o Atlético não merecia ter nem empatado o jogo, merecia ter perdido, até pelas chances claras que a Chapecoense criou e não aproveitou. O Atlético praticamente não criou grandes oportunidades, toda hora o Velasco pegando aquela bola, jogando o chuveirinho, tipo um time mal treinado, um time espaçado, Giovanni Augusto desfilando no meio campo, conseguindo dar tapa de letra, isso que me incomoda. O time da Chapecoense é fraco, tecnicamente falando, só que você percebe que tem sempre uns 2 ou 3 jogadores que conseguem um passe mais refinado, conseguem uma jogada de letra, por exemplo, escapa da marcação num drible. O Atlético não tem, entendeu? Ah, era o Leozinho, machucado, não volta nunca, ninguém sabe o que acontece com o Leozinho. Aí era o Isaac, não pode jogar, que estava suspenso e também não vinha ganhando sequência, estava sempre no banco. Aí era o Velasco, começou a cair o futebol dele, assim como todo o grupo. Não tem, velho. Aí tem que ficar dependendo do morto, o morto muito louco aí do Zapelli. Não dá, cara, desculpa, não dá, velho, não dá. Tendo em vista o sistema defensivo horrível do Atlético, já passou da hora de testar essa molecada, colocar os meninos para jogarem, tirar esses caras daí, esses horrorosos daí, e, cara, torcer minimamente para que o Atlético cara, consiga contratar um treinador de verdade, não essas cobaias, esses laboratórios aí que o Atlético gosta de fazer, que possa minimamente organizar esse time, cara, não vai melhorar demais, que o time é fraco, o elenco é fraco, mas que possa minimamente repaginar, dar uma organizada para fazer esse time, cara, ganhar alguns jogos. Não dá pra... Olha o nível que a gente chegou, velho. A gente não consegue ganhar do CRB, a gente não consegue ganhar da Chapecoense, a gente não consegue ganhar, meu, em casa. Ah, cara, dá, velho. Dá. Eu não sei onde a gente vai parar. Não sei se a gente vai subir, não sei o que vai ser, tá? Tô desolado, velho. Cada jogo que eu vejo, eu fico mais nervoso, velho. Eu fico mais nervoso porque a gente já sabe o que vai acontecer, já sabe a cagada que vai dar. Coloca aí nos comentários, turma, o que vocês têm pra dizer, concordam, discordam, talvez eu tenha esquecido uma outra coisa de falar também, que eu tô tão pistola da vida com esse time, com esse elenco, com essa diretoria, velho, que eu não tenho nem paciência, velho. Nem paciência mais, tá?
Coloca aí nos comentários pra gente poder debater, turma. E quem puder, dá um likezinho, se inscreve no canal, fala Cap tá na área e se cadastra na KTO. Tamo junto, gente. Vou infartar agora.